ele falou sobre fé, ele anunciou sobre fé. E é isso que eu quero te falar aqui em Marcos capítulo 11, versículo 12 até o versículo 24, nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto aqui. E diz assim o texto, no versículo 12, perfeito. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus, mas o seu discípulo teve fome, tá bom? E no versículo 13, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa, algum fruto, né? E aproximou-se dela, nada achou senão folha, porque não era tempo de figos, não era tempo ainda. Mas, olha aqui, então lhe disse Jesus, olha o que Jesus ele fala aqui, Jesus disse, então lhe disse Jesus, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Eles fizeram o quê? Ouviram. Eles ouviram o que ele falou. E foram para Jerusalém. Então ele, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam, compravam, derrubavam as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Não fique escandalizado com Jesus, tá? Ele só queria organizar as coisas. E quantos sabem que as coisas de Deus precisam ser organizadas? Amém. E algumas coisas precisam ser derrubadas para que haja organização. Tá bom? Então não se escandalize. Eu preciso só ler isso aqui. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Versículo 17. Também nos ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração e para todas as nações, vós porém a tendes transformado em covis de salteadores. Versículo 20. E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temia, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade e passando eles pela manhã, viram que a figueira, é isso que eu quero chegar aqui, e viram que a figueira secara desde a raiz. Tá bom? Vamos lá, versículo. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Jesus disse para ele, olha, ao que Jesus lhe disse, tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. E por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crendo que recebestes, será assim convosco. O que eu estou lendo esse texto para te falar algo tremendo, que você perceba como a fé precisa ser falada. O Senhor não simplesmente amaldiçoou, Ele falou e Ele estava crendo, estava acreditando. Então perceba-se que é tremendo, a fé falada é tremendo. E Jesus fala para a figueira em uma situação, e Ele passa para um outro momento da sua vida, vai para o templo orar, vai para o templo lá, e de repente ele vê que tudo está desorganizado, e de repente ele sai do templo ali, e ele vai e passa pelo mesmo lugar, e os seus discípulos percebem que algo ele falou no passado
Ele falou do passado algo e que no presente eles viram que algo aconteceu. Tudo aquilo que você falar hoje, preste atenção nisso. Tudo aquilo que você falar hoje e não duvidar em seu coração, eu acredito que vai acontecer. Porque se precisa exercer a fé, então nós devemos falar por fé. O passo, nós devemos usar esse passo de fé falando. Tem pessoas que não falam por fé, só fala maldição, só declara na sua casa que nada está indo bem, nada funciona, tudo está caindo de uma vez só, as coisas estão indo de mal a pior, mas não abre a sua boca em hora alguma para declarar uma palavra de Deus na sua vida. Lembre que Jesus falou para os seus discípulos, e Ele disse para os seus discípulos: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá esse monte daqui para lá, e assim acontecerá. E Jesus começa a ensinar aos seus discípulos que eles precisariam falar. Se vocês acreditarem, se vocês crerem e não duvidar, as coisas acontecerão, tanto no presente como no futuro acontecerá. A fé move montanha, e o primeiro passo que você, e o segundo passo que você tem que dar é usar o poder que está na sua língua. O poder da sua língua não é para amaldiçoar, não é para falar mal das pessoas, é para declarar uma verdade que está escrita, aquilo que está no seu coração. A sua língua, a minha língua é feita para declarar bênção. Declare, se não tem nada na sua geladeira, abre e declare em nome de Jesus. Eu declaro que vai acontecer em nome de Jesus. Não tem emprego, declaro que vai acontecer. Não aceite ninguém te dar uma palavra amaldiçoar a sua vida. Sempre declare uma palavra de bênção na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém. A palavra tem que ser falada, e as coisas vão acontecer. Abençoe sua casa, abençoe seu casamento, abençoe a sua vida financeira. Abra a sua boca e enche a sua boca para falar as verdades do Senhor e declarar uma palavra abençoadora. Amém. Tem pessoas que abrem a boca só para falar coisa que não deve. Há pessoas que abrem a boca somente para dizer o que não presta. Mas eu quero te ensinar nesta noite que nós devemos, o nosso segundo passo de fé é falar. Aliás, eu quero te dizer que a palavra é a verdade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós precisamos falar que seja, querido, o que for que você esteja passando, mas Deus, Ele tem algo para fazer na sua vida. A questão é que não se chega muito, as coisas não chegam com rapidez, porque nós não confessamos, ou não fazemos uma confissão de fé na nossa vida, na nossa casa. Diz assim, ó, a Bíblia nos diz que nós, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, você e muitas pessoas nesse mundo podem estar vivendo pelo que vê. Vivendo a circunstância que estamos passando, o país, de crise, de fracasso, de coisas faltando, não tem emprego, não tem nada, e nós vivemos, e às vezes entramos no mesmo clima que todo mundo está vendo. Não, nós temos que viver dessa forma aqui. Nós andamos por fé e não pelo que nós estamos vendo. Se você vive pelo que você está vendo, você está vivendo as circunstâncias da vida. O que a vida te oferece é desse jeito que você está vivendo. Mas se você anda por fé, você vê diferente. Nós não andamos pelo que nós vemos. Todo mundo pode estar em crise, mas eu decido que não vou estar em crise. Eu vou estar em Cristo Jesus. As pessoas podem dizer que não tem nada.
nada, eu vou dizer que eu tenho tudo em nome de Jesus, porque eu vejo por fé. Nós precisamos falar isso. Eu vejo milagre, eu vejo a bênção, eu vejo a minha casa sendo abençoada, eu vejo a minha família abençoada, eu vejo a minha igreja abençoada, eu vejo as coisas acontecer. Existe um poder, querido, na palavra. Amém. E a única coisa que o diabo quer é que o homem possa falar uma palavra negativa. Para quê? Para ele encostar. Para ele dizer: agora eu estou em casa, agora eu cheguei aqui nesse lugar porque esse povo está falando a minha linguagem. Mas quando você fala a linguagem do Espírito, tudo muda. Então não fale a linguagem do inferno, fale a linguagem dos céus, a linguagem do Espírito que vai mover na sua vida, na sua casa. Então anule toda palavra negativa, toda influência do mal, toda palavra que vem, pessoas amaldiçoando, falando que não tem nada, não é nada. Essa palavra não é para você. A palavra que é para você é a palavra de Deus. Você não vive pelo que vê, você vive pelo que crê. Amém. Você tem que chegar hoje na sua casa e dizer: essa casa é abençoada. As coisas vão começar a entrar nesse lugar. As coisas vão começar a acontecer no meu casamento, na minha casa, em nome de Jesus. Levanta a sua mão como guerreiro, não é agora não. Levanta a sua mão quando chegar em casa e você profetize, você declare que as coisas vão acontecer lá. Pode até demorar, mas eu quero te falar uma notícia: vai acontecer em nome de Jesus, vai acontecer. A questão é que você precisa falar, você precisa sustentar a sua fé pela palavra. Um crente que não fala a palavra, ele é um fracassado, ele não tem fé, querido. Ele não tem fé para vir para a igreja, porque ele não fala a palavra. A vida dele é natural, a vida dele é normal, ele é um homem natural, porque ele não fala a palavra. Querido, existe um sistema que já foi montado, que nós vivemos hoje, que é o mundo. O mundo foi montado, foi estabelecido, foi arquitetado. Houve uma influência que foi estabelecida pelo mundo como? Pela palavra. Quando Deus, Ele criou o mundo, Ele criou pela palavra, irmão. Jesus, Ele disse que haja separação entre os firmamentos. Ele declarou a palavra. Ele começou a dizer a palavra. Pode abrir em Gênesis capítulo 1, para a gente já. Me procura aí um versículo exato que fala sobre isso. Deus usou a palavra. Deus usou a palavra. É bom nós reconhecermos que quando Deus usou a palavra, Ele estava com um time, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando. E Ele usou a palavra. Na criação, a palavra tem que ser dita. Por que muitas das vezes você só fala a palavra negativa? Por que você só fala o passo nosso nessa noite de fé? E por que você fala negativamente para a sua casa? Profetize e diga na sua casa que disse Deus: haja luz. Deus falou isso sem expressão alguma. Diga não. Deus falou, você tem que falar a palavra. Nós temos que falar a palavra. É a palavra que muda a situação. E Deus disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre as águas. Foi como isso, falando. Eu quero dizer que o segundo passo é falar. Falar. Diga que vai acontecer. Diga que vai acontecer, porque Deus foi o nosso maior exemplo quando Ele disse também: Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Assim se fez. Uma palavra pode mudar as situações. Sabe por que pessoas estão se afundando, caindo no fundo do poço?
porque um dia ela aceitou uma palavra negativa na vida dela, e ela não desfez essa palavra. Há pessoas que estão na rua, porque o pai disse para ela: você não vai ser nada, e isso ficou na sua mente impregnado, e ela não se tornou-se nada, e ela está na fraqueza, na derrota, na fracasso, e se tornou até um mendigo. Mas hoje saiba, você tem uma palavra, e você precisa falar essa palavra. Você precisa dizer para você mesmo: em nome de Jesus, as coisas irão acontecer na minha casa, na minha vida. Eu vou viver as bênçãos dos céus na minha casa, em nome de Jesus. Você precisa falar, anunciar essa palavra de Deus na sua vida. E Deus criou tudo com uma palavra. Palavra é para ser falada. Palavra é para ser falada. Se você chega na igreja, abençoe a sua igreja. Diga: eu declaro, a minha igreja é uma bênção, esse lugar é uma bênção. Aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui tem milagre, as coisas vão acontecer. Entra na sua casa, declara que é lugar de bênção. Meu marido, minha esposa é do Senhor. Entra com autoridade declarando a palavra, porque o diabo não suporta ouvir uma palavra contrária ao plano dele. A questão é que nós deixamos o diabo ganhar espaço e não tomamos terreno da situação, declarando uma palavra contrária dele. O diabo veio matar, roubar e destruir. Deus veio para construir coisas nas nossas vidas. E coisas só se mudam quando nós nos posicionamos. Situações só se mudam quando nós nos posicionamos em Deus e fazemos isso aqui. Damos um passo de fé, falando a palavra. A palavra tem que ser falada. A palavra tem que ser falada. Não aceite uma palavra negativa na sua vida. Diga uma verdade que é sustentada pela palavra de Deus, que não é uma mentira. O grande exemplo do universo. Esse para mim é um espetáculo. Nós quando começamos a ver o que Deus fez, sem esforço, sem profissionais alguns, sem engenheiro, sem arquiteto. Ele foi o maior arquiteto porque usou o som da sua voz para que as coisas começassem a acontecer. Palavras têm poder, isso é verdade. Palavras têm poder. Diga, declare isso, porque as coisas irão acontecer. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35, versículo 36. Não abandone a confiança em Deus. Não abandone a confiança em Deus. Às vezes a luta, a dificuldade nos faz abandonar a confiança em Deus. Nos faz desistir do que Deus tem para nós. Nos faz, mas você hoje tem que dar um passo de fé falando. Olha o que diz. Com efeito, tendes necessidades de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ficar firme é uma questão minha e sua. Pode pular que depois eu te volto. Porque ainda dentro de pouco tempo, aqueles que veem virá e não tardará. Aquele que vem virá e não tardará. Toda promessa de Deus nas nossas vidas não vai ficar para trás. Amém. O Deus que nós servimos, Ele virá e fará todas as coisas em nossas vidas. A mão dele é poderosa e fará grandes coisas em nossas vidas. No versículo... Não, bora ficar lá. Nós falamos, bora ficar aqui. Tá bom, bora agora ler o 38 também. Vamos lá. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. O meu justo, muito bem, o meu justo viverá por fé. Não se pode desistir da fé.
Um crente pode desistir da fé e continuar na igreja? Pode, até tem. Tem crente que desistiu da fé e está dentro da igreja. Já está como um robô. Só vem aos cultos. Só vem aos cultos, só vem para as reuniões. Só se tornou um religioso. Só vem para a igreja porque ele se tornou um religioso. Vem porque até tem que vir, porque senão o pastor pode cobrar a ausência dele. Mas a sua fé está morta. Ele já não tem mais nenhum tipo de fé. Ele já não dá mais nenhum passo de fé na sua vida. A sua vida já foi. Ele está como um robô. Ele está vivendo num mecanismo. Ele não tem mais nenhuma paixão pela fé. Não tem paixão, não ora, não busca Deus. Porque ele deixou com que os problemas viessem. O diabo falou bastante no seu ouvido. E ele não se levantou para destruir as obras do inferno. Ele não se levantou. Ele parou de acreditar que Jesus veio em carne para destruir as obras de Satanás. O Senhor destruiu as obras de Satanás para que você pudesse dar um passo de fé. Não uma fé calada, não uma fé tímida. Não importa, querido. Não importa. O que importa é que nós temos que dar um passo de fé, ou com maturidade, ou sem maturidade, ou sem entendimento nenhum. Mas um passo de fé tem que ser dado, a busca tem que ser dada, a palavra tem que ser falada. Você tem que falar essa palavra. Você vai deixar o diabo tomar terreno na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho? Não. Chegou a hora de você dar um passo de fé, falando. É hora de você falar a palavra. É hora de você falar a palavra. É hora de você anunciar a palavra. Porque o justo de Deus viverá por fé. Nós vamos declarar, querido, na nossa casa, na nossa família. Talvez eu vou dar uma palavra para você. Talvez você esteja ralando hoje. Ralando mesmo. O salário é apertado, o recurso é pouco. Mas você não pode ficar calado. Você não pode ficar calado. Você tem que dizer: em nome de Jesus, o Deus que eu sirvo vai me abençoar. O Deus que eu sirvo vai abrir a porta para mim. Vai mover os céus para mover na minha vida. Sua boca não pode calar as coisas. O melhor de Deus está por vir na sua vida, na minha vida. Vai chegar, as coisas vão acontecer. E nós vamos viver falando. Vai acontecer, querido. Deus é fiel. Ele não para nos seus planos, nos seus projetos de vida. Ele não para. E nós temos que andar determinados na fé, convictos que Deus está conosco. Então fale. Sabe, você precisa se levantar como um leão que é respeitado na selva. O rugido leão é respeitado. A maioria dos animais para ouvir. Que alguém está falando agora. Você precisa falar, querido. Você precisa orar, dobrar os seus joelhos e dizer: meu Deus, eu não aceito essa condição. Em nome de Jesus, eu desfaço agora todo o projeto do inferno que veio contra a minha vida, para me paralisar, para prender a minha vida, para prender a minha casa, para prender a minha mente. Em nome de Jesus, eu desfaço agora na autoridade do nome de Jesus. Você precisa falar, querido. Você precisa falar. Você precisa falar por fé, dizer: Satanás, solte meu filho, solte minha mulher, solte meu marido agora, em nome de Jesus. Eu estou aqui te ensinando a você dar um passo de fé e falar. Você precisa falar: esse trabalho, abre essa porta agora, Jesus, para mim. Abre essa porta em nome de Jesus. Você precisa sair daqui antes de dormir, dobrar os joelhos e orar, falar. A igreja do Senhor precisa se mover por fé. E não é um culto que vai mudar a sua vida somente, mas é você pegar essa palavra aqui e levar para a sua casa. E hoje mesmo você exercitar a sua fé. Eu não aceito isso. Nós temos testemunhos vivos de que funcionou
funciona quando você fala, quando você ora. Oração é falar. Quando você fala com fé, as coisas acontecem. Sabe por que muitas coisas não acontecem com um homem, com uma mulher que está dentro da igreja? Porque a sua fé é falha, é fraca, não é determinado, não se coloca na posição correta de orar e de falar a palavra determinada em Deus. Quem sustenta a sua fé é a sua fala. Se você não fala nada, você não acredita em nada. Se você não diz nada, lembra quando você fala hoje, quando você dormir, você exerce algo na sua vida que você pode chamar de fé natural. Quando você diz, eu vou deitar agora, mas eu tenho que acordar 5 da manhã, é uma determinação, porque você não determina a sua fé para ver coisas acontecer. Quando você determina a sua fé falando, as coisas acontecem. Os anjos estão prontos para trabalhar, mas você não está falando nada. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso serviço. A hora que você orar, a hora que você falar, os banquetes irão chegar na sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Os anjos virão para te servir. As coisas irão acontecer na sua vida, mas você precisa falar. Hoje eu quero dizer isso, o segundo passo dessas sete quarta-feiras é você falar. Falar a palavra. Falar. O grande exemplo foi lá Jesus. Falou. O reino foi estabelecido, a terra foi estabelecida pela palavra. Que nessa noite nós possamos falar junto a palavra de Deus, tá bom? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero que, se puder botar um louvor aí, é melhor. Eu quero que nós vamos orar, tá bom, gente? Tá bom? Nós vamos orar. Você vai falar com respeito à sua vida nessa hora. Eu não sei o que te trava. Eu não sei quais são as guerras que você está passando, mas você hoje precisa dar o segundo passo falando. Qual é a minha trava? Qual é a minha, o que está me prendendo? Hoje você vai falar. É você, querido. Você vai dizer a doença, a porta que está fechada. Você vai dizer em nome de Jesus, se abra, em nome de Jesus. Vou botar um louvor daqueles que a gente... Levanta, fica de pé, por favor, queridos. Você vai começar a orar no seu lugar. E você vai começar a falar agora, tá bom? A sua oração, o que está mexendo mais com você esse ano de 2022? Qual é o seu desafio que você diz assim, isso aqui é impossível? A minha luta é grande. Você vai orar agora. Você vai orar. Você vai orar. E depois nós vamos orar para repreender esse inimigo que possa provavelmente estar travando coisas. Olha aí, levanta a sua voz. Quero ouvir a sua voz daqui, vai. Igreja forte, a gente ouve vozes. Isso, levanta a sua voz, levanta a sua voz. Não estou ouvindo não. Aleluia. Todos nós, você também que está aí no Instagram, é isso? Vamos orar juntos agora. Eu quero que você use a sua fé, falando, e as coisas irão acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu me uno a essa pessoa agora, para orar junto com ela. Seja qual for o desafio que os teus filhos estejam passando, eu me uno a essa pessoa agora para orar. Orar por ela, orar pela sua casa, falando a palavra, seja qual for o desafio agora, em nome de Jesus. Cada uma pessoa está citando o seu desafio agora, está citando sua luta, sua batalha, e está se levantando agora, e eu junto com você oro, em nome de Jesus.
nome de Jesus. Agora, nós vamos orar juntos. Amém? Juntos. Quero que você levante aqui, você de casa. Nós vamos orar juntos e você vai determinar. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nessa noite, eu tomo a autoridade do nome de Jesus e determino agora, em nome de Jesus, tudo que está travando a minha vida, agora, destravado, em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade, agora, fora, em nome de Jesus, a minha vida pertence ao Senhor, eu sou curado, sou próspero, todos os meus órgãos estão em perfeito estado, em nome de Jesus. Eu me aproprio da fé e vou viver dias melhores, em nome de Jesus. Fala a glória de Deus, eu posso ver um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos cantar um louvorzinho aqui agora. Pode ser isso aqui? Vem aqui com a voz aqui, viu? Levanta a mão e adore a Ele. Seja o louvor. Você pode cantar o mais alto que você puder. Deus quiser, Ele é Deus. Ele quer, não quiser, vai fazer. Ele é Deus, se acorda a mim. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se acorda ali, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar a dor, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Nós cremos em Deus, amém? Vai acontecer. Eu quero orar de camisa aí amarela, por favor. Você pode vir? Não? Então, amém. Nós respeitamos, sem problema. Tá bom? Não tem dificuldade nenhuma. Tá? Mas nós amamos você, respeitamos aí você, tá bom? Se sinta abraçado de verdade em nome de Jesus, tá bom? Amém. Levanta a sua mão, nós vamos finalizar essa reunião. Deixa eu só lembrar a vocês uma coisa, olha, só lembrar. No dia 25, 26 e 27, né? 27 de fevereiro, nós temos um congresso aqui, congresso Consagração, né? Consagração é o nosso congresso. Nós vamos aqui ter uns pastores amigos meus, o pastor Luiz, vou dar um abraço para ele aí, tá? Pastor Edemir, eles vão estar aqui nesse dia. E eu já quero aqui, publicamente aqui, se você puder, nos abençoar para nesse congresso, com oferta mesmo, oferta de desafio de fé,
já abençoe essa casa, tá bom? Conto com você para abençoar, para nós fazermos esse congresso, tá bom? Vamos dar a sua mão. Pai querido, muito obrigado por essa reunião. Obrigado pelas pessoas que estão aqui. Que todos possam ir em paz para a sua casa, debaixo da bênção, debaixo do amor do Senhor. Meu Deus, obrigado por esse culto. Nós encerramos esse culto debaixo da bênção do Senhor. Leva cada um em paz, debaixo da bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.